Oi, oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui com o segundo episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos. E é claro, gente, hoje nós estamos com uma pessoa muito especial. Já veio aqui palestrar, mas calma, que daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre ele, ok? Mas, nosso podcast, ele vai trazer assuntos sobre bastidores, algumas fofoquinhas também é importante. Mas o mais importante, gente, é deixar vocês inteirados sobre tudo o que acontece sobre o mercado de eventos. Então, bora lá? Ele já comandou eventos para mais de 80 empresas, escreveu 3 livros, deu mentoria e ainda dá mentoria também. Já ofereceu 200 palestras na carreira, inspirou uma galera com uma jornada do carvão ao diamante e ainda faz tudo isso sem perder o bom humor. E hoje nós estamos aqui com Lucas Veríssimo. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber aqui novamente, né? Já veio aqui para palestrar, inclusive, quem ainda não viu a palestra dele lá no YouTube, vai, procura lá, coloca Lucas Veríssimo, que você vai achar lá, não tem erro, é o próprio aqui, ó. Lucas, se apresente, traga pra gente um pouco mais de informações de quem é o Lucas. Tamo junto, obrigado aí, todo mundo tá assistindo aí, um abraço para toda a equipe aqui da Mi Eventos, Tiagão, Túlio tá aqui com a gente, você, Joyce, a nossa apresentadora, minha colega de palco cada vez mais aí dentro da profissão. Bom, eu sou Lucas Veríssimo, eu hoje atuo como apresentador, palestrante, autor e mentor, né? Para mim, isso tudo é uma coisa só, é alta performance em comunicação, sabe? A gente vai andando, né? E é só depois que você passa, que você olha para trás e entende algumas coisas que você estava fazendo. Então, eu nunca quis ser um profissional de comunicação, mas depois também fui entendendo com esses testes que a gente faz, né? Tem um que chama Descubra Seus Talentos, lá da Gallup Institute. E aí tem 34 talentos, e aí os meus todos estão envolvidos com comunicação, sabe? Tem carisma, eu acho que você tem carisma demais. Tem comunicação, tem relacionamento, tem ativação, tem positivo, então todas essas coisas juntas cria mesmo uma situação onde é muito natural para mim tratar de comunicação, né? E aí hoje eu atuo como apresentador, né? O mestre sem cerimônia, e o trabalho ele tem essa coisa de ter uma pessoa que é um artista e um empresário, um estudioso, um curioso sobretudo, né? E aí isso tudo junto dá uma visão muito legal assim para a gente estar no palco e entender que a gente, como apresentador, a gente é coadjuvante, a gente não é a estrela daquele palco, né? E como palestrante entender que como estrela a gente tem uma grande responsabilidade ali em 1 hora, 45 minutos para entregar alguma coisa que seja realmente de valor para as pessoas, né? E sobre quem é o Lucas Veríssimo, a minha trajetória ela é muito diferente, marginal, né? Que o pessoal acha que marginal é só ruim, mas marginal é só o que está à margem, né? Exatamente. Não foi pela estrada comum, né? A gente vai abrindo caminho, vai fazendo as coisas, e aí o que aconteceu na minha vida é que eu tinha muito tino artístico, então eu trabalhei 13 anos com dança de salão, dando aula, eu fui para França, Estados Unidos, Itália, Portugal, para ensinar dança de salão, para me apresentar com a companhia Mimulus, que é daqui de Belo Horizonte, dança de salão. Mesmo? Onde? Aqui no Prado, perto daqui, bem pertinho mesmo. Eu sou doida para voltar a fazer dança. Você fazia dança? Fazia dança. Ah, que massa, você gostou demais, né, cara? Muito bom. Eu acho que é uma expressão diferente que a gente traz para o palco, né? Eu gostava. E a dança de salão, falando um pouco, já adiantando alguns assuntos, a gente está numa situação muito complexa hoje no dia a dia de vício em dopamina, sabe? E aí tem muita dopamina barata, né? Que é o celular, drogas, comida, um tanto de coisa, né? Mas quando você está em contato com alguém, tem 4 hormônios acontecendo, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E aí, essa é uma dopamina cara, difícil de conseguir e muito boa, por sinal, né? E aí só você tá encostando em alguém numa situação de dança de salão, você já tá num perfil neurofisiológico muito legal, sabe? Mesmo que você não saiba dançar direito, se você ficar ali no forrozinho, por isso que a galera às vezes não sabe o tanto que é, por que gosta tanto, sabe? Porque você tá ali com uma música boa, tá fazendo aquele negócio e é muito legal. E aí a dança de salão, ela me levou a ser produtor de eventos durante de 2009 a 2013, eu fazia os meus próprios eventos de dança e música. E é assim que eu comecei a cantar. O homem é completo. O homem canta, ele dança, ele toca, ele é mestre de cerimônia, ele faz tudo. É isso. E é isso que é louco, porque eu fui ser apresentador de 2015 pra frente, quando eu já tinha parado de cantar. E aí, quando eu fui pro palco como apresentador, eu já tinha feito tanta coisa
que acaba que nesse palco eu tinha uma noção muito profunda de várias funções que existem para um palco funcionar, sabe? Então eu contratava pessoas, eu atuava, eu tinha os contratos com os lugares que eu fazia os eventos, então tem a parte administrativa também. Então eu acho que uma coisa que eu queria falar para você, que é de eventos, para você, é te parabenizar, porque para mim, eu acho que todo mundo de eventos é necessariamente transversal, sabe? Nunca a pessoa de eventos ela sabe só o que ela sabe. Não. É o pessoal do Civirol. Ela tem que saber sabe? um pouquinho de cada coisa para conseguir Entregar. sim, entregar o melhor ali naquele evento, mas não só isso, para ser um profissional assim versátil. Isso. Que vai atender a todas Safo, as demandas sabe? que está acontecendo. Porque uma hora está precisando de alguém para marketing. Outra hora está precisando de alguém que está ali mexendo na mesa. Outra hora está precisando de alguém, sei lá, para fazer uma coisa assim, muito simples. Então, você precisa ser mais versátil nessa área para poder conseguir Hoje, dominar o evento, que senão já era. Um dos livros que eu escrevi chama Do Carvão ao Diamante, tudo que você precisa para cuidar sozinho do próprio negócio. E ele é um livro de visão sistêmica. Por quê? Eu entendi com esse livro, com a minha caminhada, que não tem como você resolver um problema que é sistêmico com uma ação pontual. Entende? Não adianta, porque você vai ficar arrumando só o sintoma e nunca vai resolver. E aí, quem tem essa visão mais abrangente está sempre olhando para o sistema, sabe? E eu acho isso muito interessante porque quando você parte o sistema em várias partes, você consegue mexer em algumas coisas e a junção daquilo gera um resultado, sabe? E aí eu acho que a pessoa que está no palco tem que entender o que está no backstage. O que está no backstage tem que entender as confusões, as dificuldades de quem está no palco. Você sustentar um palco como eu faço, por exemplo, de 8 da manhã às 18, não é brincadeira, velho. Sacou? O que eu faço aqui, tem dia que eu subo aqui e eu fico, meu Deus, que frio na barriga. O que eu vou fazer? Fisiologicamente, isso é muito estressante, entendeu? Gasta muita energia. Para essa galera que veio, que disponibilizou do tempo dela para poder vir aqui. Como eu vou conseguir fazer com que essa experiência seja, de fato, uma experiência boa. Exato. Que não seja mais uma coisa rasa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tem que ter sensibilidade demais, né? Tem. E aí, você perguntou quem sou, então é isso. Essa trajetória, ela acabou, por uma série de coisas, me levando para um ambiente mais empresarial. Eu queria uma empresa chamada Labidense, que era de dança laboral, porque eu fazia educação física e tal, fui fazendo umas coisas e tal. E aí isso me levou para um ambiente de eventos. Então, nos eventos, por exemplo, de 8 às 18, tem muitas palestras, né? E aí eu entrava no meio das palestras para poder fazer intervenções com as pessoas e deixá-las acordadas, conectadas, fazer amizade. Como eu já estudava muito, eu também já fazia, sem querer, algumas conexões com a palestra que acabou de acontecer para engajar as pessoas. Aí isso tudo se juntou ali de 2015 para frente para eu criar esse trabalho do mestre sem cerimônia, que é uma coisa que realmente é muito completa, e aí eu me sinto num lugar onde eu posso fazer tudo que eu quiser, porque eu posso cantar, eu posso dançar, eu posso fazer poesia como eu faço. Hoje eu faço música na hora com a inteligência artificial, eu chamo gente da plateia, eu ajudo o palestrante que deu um problema, tudo porque antes do evento, a galera de evento sabe muito bem disso, eu não sou um apresentador que chega no dia ou um dia anterior para tomar contexto do evento. Eu, às vezes, acompanho o evento 6 meses antes. Desde o início. Ao ponto das pessoas acharem que eu sou da empresa. Acontece muito isso, sabe? Da galera achar que eu sou da minha eventos, que eu sou da Blip, que eu sou do Sebrae. Porque é tanto contexto que aí eu fico pronto para poder improvisar, para fazer várias coisas, né? E isso também tem uma coisa que... o meu trabalho ele não é de volume. Você nunca vai me ver apresentando 200 eventos no ano. Você vai me ver apresentando um evento por mês. Porque são coisas densas, sabe? Assim, né? de muita responsabilidade. Muito. 4 mil pessoas, sabe? 5 mil. E nem tanto número, mas é a complexidade do que tem que ser comunicado e a possibilidade de dar problema. Sim. Eu vejo que o pessoal que mais me contrata sabe que assim, é um negócio que, se der problema, tem que ser alguém que consegue resolver, sabe? De imediato. Não pode esperar. No improviso. Tempo, não. Improviso não é coisa ruim, não, tá? Improviso é coisa de gente que tá muito treinada, na verdade. Não, né? A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso. Mas o Lucas é esse tanto de coisa aí, e é isso, eu tô aí. Isso tudo e mais um pouco. E pra galera de eventos, o que eu posso fazer é apresentar seu evento, é ser um dos palestrantes na área de comunicação e também atuar como diretor de conteúdo, que é te ajudar nesses 6 meses antes a entender o que vai acontecer nesse palco, sabe? Indicar palestrante, construir, né, o que vai acontecer no evento junto com você, não por você, né? Aí, ó, tá vendo, gente? Não é só mestre de cerimônia, mas muito além de ser mestre de cerimônia, Lucas, desde que a gente se conheceu, você sempre fala sobre mestre sem cerimônia. Como que veio esse termo que, para mim,
né, que tô aqui imersa nesse universo, como que chegou isso para você? Porque é algo que, pelo menos, soa para mim muito desconstruído. E aí, levando em consideração tudo que ele acabou de falar, sobre tudo que você faz para um evento acontecer, eu acho que é muito essa essência. Ela não tem muita cerimônia, é sem cerimônia mesmo e deixa o pau É quebrar. muito fluxo, sabe? Assim, É. ó, é muito interessante responder isso porque isso veio de um medo de iniciante. O que aconteceu? Eu fazia isso que eu te falei, né? Ela é uma empresa chamada Labdance. Eu me juntei com outros educadores físicos e eu ia em eventos corporativos para fazer a transição das palestras, para levantar as pessoas e tal, tudo mais. E aí eu fui fazendo isso tão bem, e eu fui caindo na graça do ecossistema de inovação de Belo Horizonte, fui para outros lugares, tipo o Rio de Janeiro e tal, fazendo esse trabalho. Só que o produto, ele era difícil de justificar, pagar o preço que ele custava. Então, era muito difícil vender, sabe? Assim, e quem vendia só via porque viu, que também era difícil de explicar ele e tal, tudo mais. Até que um dia a Valda do SEMAS, que chama Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, é um negócio do terceiro setor, ela falou, Lucas, você veio aqui 2 anos já. Se eu somar o tempo que você fala no evento, você está falando mais que os palestrantes, que você fica aqui de 8 às 18 fazendo tanto de coisa para esse negócio funcionar e tal. Ano que vem você podia ser o apresentador, né? E aí o que acontece? A minha voz, ela tem esse grave, né? Eu já tinha sido convidado no colégio militar que eu estudei para ser o orador de um negócio lá e tal. Ah, claro. Só que eu entro nessa época, eu não era profissional ainda, né? Eu entrava meio em pânico quando eu tinha que fazer um texto muito rígido, assim, sabe? Ler uma coisa e tal. Eu ficava muito incomodado de errar e tal. E aí eu falei para ela assim, meio no flow. Tá, mas pode ser mestre sem cerimônia? Porque eu queria que ela me deixasse solto, mas não uma soltura que é uma soltura de imperícia, que é para me autorizar a errar. Não é isso. Mas é que aquele negócio que é limpo... Dá o livre-arbítrio de ser você. Mas é assim, porque a televisão, por exemplo, eu já fiz algumas coisas de televisão, realmente é um negócio muito engessado e tem um propósito para ser engessado, porque tem um produto que tem que ser entregue, então tem que ser milimétrico e tá tudo bem. Só que o evento ao vivo, ele não é assim. Ele não pode. Se for gravado, é gravado. Você não pode exigir de um evento ao vivo o que é feito no gravado, porque isso não tem como acontecer, é outra coisa que está acontecendo. Então, eu vi, inclusive, essa demanda inconsciente dos contratantes, que você fosse perfeito com algumas coisas que nem faz sentido ser, né? Então, foi uma coisa técnica mesmo, assim, né? E aí, na minha cabeça, na minha coisa da psique, assim, isso me deu uma autorização para ser fluido. E aí, ela falou, claro que ela aceitou de boa e tal. E aí, foi um insight muito louco, porque quem me pediu o produto foi o cliente. Inclusive, no meu livro, que é de empreendedorismo, né, o do Carvão ao Diamante, os melhores produtos que eu crio, na verdade, quem cria são meus clientes. Aqui, vocês, quantas funcionalidades foram os clientes que pediram? Né? Muitas. Então, tem a ver com isso. E aí, foi no susto, e aí depois, na verdade, eu vi que eu estava diante de uma coisa muito inteligente, muito legal, e é uma marca minha, registrada no INPI lá, tá marcado. É uma coisa mesmo que eu consegui registrar, porque é isso, o jeito que eu construí o que está por trás dessa marca é sólido, é substancial, né? E tem outras pessoas que usam também, mas eu registrei para que não me impeçam de usar, né? Nunca vou impedir ninguém de usar a marca de jeito nenhum, porque isso acho que para mim é um movimento, sabe? Os mestres têm cerimônia, as mestras têm cerimônia, estão aí para inovar, para estar num lugar mais leve, para estar num lugar 2025, não precisa ser engessado, né? E aí surgiu do medo, mas depois eu vi que era inteligente e segui e vi que na verdade era a inovação. Era o que a gente precisa hoje, uma coisa mais natural, sabe? Exatamente. Sem ficar engessadão. Eu acho que é exatamente isso, essa forma natural que hoje o mercado ele exige. Porque lá atrás a gente via, né, que os eventos era aquela coisa mais engessada porque vinha da televisão. Ele veio da televisão dessa uma influência forma. da televisão. Então, por influência, veio. E assim, a gente ficava, tá, como que é o ao vivo? O ao vivo precisa ser também tão engessado, presencial, como que vai funcionar? E eu sempre percebi isso, porque eu vim, né, do jornalismo. Ah, legal. Só que, assim, não atuei diretamente na área. Mas, assim, eu via essa... Como que eu vou falar? Esse engessamento mesmo nos eventos, não só em evento, mas também e aí nas redes sociais, era uma coisa muito engessada. E depois foi desconstruindo. E assim, eu achei para mim sensacional. Vou levar para a vida o mestre sem cerimônia. E quando eu chegar lá na frente, eu vou falar assim, foi o Lucas. E a ponta final de consciência disso, que eu já fazia, mas que eu consegui realmente trazer para a consciência, é quando eu fiz um curso de palhaçaria. Com um cara chamado Rodrigo Roblenho, ele aqui de Belo Horizonte. Maravilhosa, gente. Muito legal. E aí ele me ensinou com a palhaçaria que, na verdade, pro palhaço não existe erro, não existe não.
E aí, quando você entra para essa perspectiva, você tá pronto para ao vivo de qualquer coisa, sabe? Porque não existe erro, existe o que aconteceu. E você joga, no caso do palhaço, tem essa palavra do jogo, né? Com o que aconteceu. Não é um erro. Mesmo que você embolar, mesmo que saia um troço na sua boca, mesmo que você vê que, sei lá, tem alguma coisa errada, você vai usar isso e vai seguir com aquilo. Você não tem como parar o tempo, né? Exato. E aí, quando você parte dessa perspectiva, você fica muito mais leve. Exato. E mais leve, o que acontece? Você consegue entrar em flow, que é uma coisa do Mihaly aí, muito legal, mas que é o seu cérebro na máxima capacidade. E nessa capacidade, você consegue improvisar, você consegue falar coisas que você nunca falou, você consegue sacar uma coisa que está acontecendo na plateia e jogar com ela. E quando termina o evento, as pessoas falam, pô, esse cara é legal, pô, a Joyce é legal, o que que é? As pessoas não vão saber nomear, porque isso é muito técnico, mas provavelmente tem a ver com você estar em flow, com você ser uma pessoa que estava tão atenta e tão leve ao mesmo tempo, que você está presente, sacando o que está acontecendo e simplesmente, sabe, jogando com tudo que aparece, com o que vem na sua cabeça, o que está acontecendo. E aí, cara, não tem como errar. Não tem como errar. E aí, isso, no meu caso, os palestrantes sempre ficam muito tranquilos. Já aconteceu algumas vezes de pessoas que estão no bastidores me ligar. A Márcia agora rolou isso. Não, velho, fiquei feliz demais quando eu sabia que era você. Uma pessoa de empresa de bastidores, que cuida do palco, sabe? Por quê? Porque quando é você, é tranquilo. Eu não vou ter problema, sabe? Eu falei, pô, que legal Antes isso. de chegar o problema, talvez em alguém que pode resolver, você já chegou, já fez, tá já de desembolou. É isso. É isso. Bora lá, que senão a gente... Ó, vai embora aqui, né? Como surgiu o seu primeiro evento? Ele foi planejado ou caiu assim, ó? Ei, do nada. O primeiro evento como apresentador? Como apresentador. Nossa senhora. Pois é, menina. Aconteceu um negócio que eu não sei explicar mais como que foi, que eu não lembro, mas eu me tornei o apresentador do show do intervalo do basquete do Minas Tênis Clube em 2012. É uma loucura, assim. Porque já tem até hoje, inclusive, do vôlei. Tem ainda. O do vôlei tem dinheiro. Tem pompom, tem não sei o que lá. Tem, né? Não, imagina o meu, então não tinha nada. Nossa, Eles me soltavam lá, eu e o DJ. E ainda tem o jogo de basquete. Tem. Mas ainda não tem mais essa Nunca teve. Eu fui o piloto. Ah, entendi. Só que nessa época eu tava realmente muito cru, assim, e tal. Mas foi a primeira vez que aconteceu de eu ser colocado num lugar onde eu seria o apresentador de alguma coisa, sabe? Aí eu criava apresentações de dança, eu fazia bagunça com a galera, eu entrevistava os jogadores, eu falava um texto bem técnico lá pra chamar o hino nacional. E aí foi muito louco, porque criou-se nessa época, eu fiz por uns 6 meses, e aí estava muito difícil o processo lá, técnico daquela época. Eu tinha que ter um DJ que eu não conseguia falar com ele e tal, um monte de coisa assim. Meu irmão ainda era muito jovem, meu irmão nasceu em 96, então nessa época ele tinha 14 anos, não dá para ele trabalhar comigo ainda. Meu irmão é o sonoplasta que trabalha comigo desde 2015, né, quando eu comecei esse trabalho. E aí eu fiz esse negócio e aí eu parei, sabe? E aí isso ficou latente lá, eu só fui voltar a ser apresentador de novo quando alguém pediu em 2015, porque eu realmente não me via como alguém. Inclusive, eu costumo gaguejar às vezes, mas não é gaguejar igual a galera, que é um outro problema. O meu tem a ver com uma velocidade muito rápida de pensamento e a boca não acompanhar, sabe? E aí, é mais um atropelamento do que gaguejar. É a mesma coisa que acontece comigo quando eu tô falando, e tem gente que fica assim, Joyce, respira pra falar. Eu falo, calma. E olha que louco isso, né? Como que uma pessoa assim tá há 10 anos no mercado, eu já faturei mais de R$1 milhão com a apresentação de eventos, então, tipo assim, como que isso aconteceu, né? Aí tem a ver também com o palhaço, tem a ver com as imperfeições, que a gente assumir isso e trazer. E claro, eu melhorei também, eu consigo falar devagar, eu consigo fazer as coisas e tal. Mas que não é isso, sabe? Falar em público não tem a ver com a oratória que o pessoal fala, assim, sabe? Pra mim, tem muito a ver com você conhecer a audiência, ter o que falar que é verdadeiro e se entregar, sabe? O jeito que for, pode ser ruim, mas vai entregar e você pode ir melhorando, sabe? Exato. Mas enfim, foi isso aí, apresentador no Minas Tênis Clube, um negócio muito louco, assim, foi muito legal essa época. E ainda tem, né? Você falou que é só o de vôlei, eu vou do basquete eu não sei como tá. Do basquete eu não lembro se eu vi mesmo, não. Mas eu sei que de vôlei ainda tem. Eles têm que investir lá, gente, nas pessoas. É verdade. Vamos investir no vôlei, gente. O vôlei é legal. Não, o vôlei tem dinheiro, o basquete que não tem. É verdade. Então, vamos investir no basquete. Isso. Bora. Qual foi o evento mais marcante da sua trajetória até hoje? E por quê? Nossa.
Evento Não mais precisa marcante. citar, talvez, o evento em si, porque às vezes a galera vê e fala, ai, Ah, vai ficar com ciúme, né? É. Mas um que você falou assim, nossa, esse aqui me marcou, me trouxe uma experiência fora da curva. Então, teve um muito legal que foi em Cacoal, em Rondônia. Cacoal? Cacoal é uma cidade perto de Ji-Paraná, que está no meio do estado, assim, sabe, em Rondônia. E aí é um evento de cooperativa da Cicobi, Cicobi Centro, inclusive abraço pra galera da Cicobi Centro. E aí, o que aconteceu? Tem uma cooperativa, que é de um outro sistema, que ela tem, na época, isso foi em 2022, eu acho, ela tinha 109 anos a cooperativa, eu acho, sabe? É a pioneira, chama assim, é um troço antigo mesmo. E aí, calhou do evento ser no Dia Nacional do Cooperativismo. E aí, lembra que eu falei que eu estudo muito as coisas e tal? Esse evento aconteceu uma coisa que já era a terceira vez que eu tava lá. E aí eles começaram a soltar coisa na minha mão, assim, sabe? Tipo assim, Lucas, ó, vai ter uma abertura, a gente quer que você faça a abertura do seu jeito. Nós temos que comunicar isso. Falei assim, ó, tem que comunicar isso aqui. Faz do jeito que você quiser. Me deram 15 minutos. Vai. E aí eu montei um texto sobre o que eu compreendia sobre o cooperativismo, sabe? E aí foi muito legal, porque eu entendi que é um jeito interessante do capitalismo funcionar. Tinha várias coisas muito legais, a abundância que está presente ali, como que as pessoas estão sempre felizes, tem sempre recurso para as coisas. É muito interessante como tudo funciona no cooperativismo, sabe? E aí eu fui e falei. E aí entrou o cara que era o cara da pioneira, que é simplesmente como se fosse um ícone do cooperativismo no Brasil, sabe? Aí esse cara, velho, ele falou, ô apresentador, vem aqui, por gentileza, o início da palestra dele. Ele me sentou na cadeira e eu não entendi nada. E aí ele começou a contar que foi a definição de cooperativismo mais perfeita e bonita que ele já tinha visto. Não fui eu que falei, né? Foi ele que falou. E aí ele foi explicando por quê, e ele fez tipo uma cerimônia de agradecimento por eu ter construído aquilo, sabe? Eu falei, mano, o que tá rolando aqui? Eu falei, gente, eu só fiz o texto. Então, e aí é muito louco, porque a gente não tem a noção do impacto que a gente causa quando a gente tá entregue para as coisas, né? E aí, o que eu acho que houve, assim, como eu não sou das cooperativas, eu não sou de nenhum lugar, eu sou da minha empresa, né? É sua. Então eu tenho também uma espécie de virginidade no que eu tô falando, porque eu não vivo aquele negócio. Eu mergulho, mas eu não sou de lá. E aí, então, quando eu vou lidar com uma empresa do agro, ou uma empresa de eventos, ou uma empresa de tecnologia, ou uma empresa de cooperativismo, eu sempre tenho um olhar que é meio de neném, é meio novinho, assim, sabe? Ele tem umas coisas que eu não sei. Então, isso me deixa num lugar que as pessoas que estão dentro sempre vão ver que é diferente, sacou? Vai encantar. É uma coisa genuína de tentar entender aquele de curiosidade de criança. E de curiosidade, ficar assim, que legal, eu tô Olha isso. nisso. Eu tô aprendendo algo novo, né? Inclusive, eu estava lendo um livro ontem que a capacidade maior de um filósofo é a capacidade de se admirar. E quem mais tem isso são os neném e as crianças. Exato. Naturalmente, sacou? Que é onde eles estão descobrindo o mundo e tal. E a gente pode exercitar para manter isso. E como apresentador e palestrante é o que eu mais faço, porque aí eu consigo, quando eu estou no palco vivendo isso se derrama para as pessoas. Quando eu estou me admirando com alguma coisa, é natural que por espelhamento, inclusive neurocientífico, as pessoas também se admirem, sacou? Isso é muito legal, né? Exato. E aí, acho que foi esse momento, assim, sabe, que totalmente inesperado, né? Tem um negócio que é do Pierre Bourdieu, eu acho, que ele fala, ó, os circuitos de consagração são tanto mais eficazes quanto mais distantes do objeto consagrado. Traduzindo, qual elogio é mais eficaz? O da sua mãe, o de alguém do trabalho que você mal conversa, ou de alguém que nunca te viu? Então, o circuito de consagração da sua mãe é muito perto, não vale nada esse elogio. O de alguém que conhece um pouco melhor. Alguém que nunca te viu, esse circuito de consagração, ele é poderoso. Então, eu nunca tinha visto o cara, sabe? E ele tava falando desse negócio. Então, me marcou muito porque não tem como a gente forjar um negócio desse, não tem como a gente imaginar quando vai acontecer, mas quando acontece, é uma espécie de consagração de que você está fazendo alguém ou alguma coisa certa, sabe? E isso me deixou realmente muito feliz, assim. Foi massa. Muito massa, gostei da história. Muito bom. Ó, já falamos um pouquinho de quem é o Lucas, um pouco da história dele, de como ele começou no mundo, né, dos eventos aí como mestre de cerimônia. Mas agora eu quero falar um pouquinho também sobre empreendedorismo. Opa, bora. E, né, obviamente, está enraizado em você. Como nasceu a mentoria do carvão ao diamante? E aí, fala um pouquinho também do que é a mentoria. Sim. Com certeza a galera vai ficar feliz. Ó, a mentoria nasceu mesmo no primeiro dia de pandemia, em abril de 2020. Mas o método, ele estava sendo desenvolvido desde 2017. Por quê? Eu era
professor de dança de salão, né? E em 2015 eu ganhava uns 3 mil reais trabalhando 2 horas por dia na minha casa. E em renda relativa, é como se fosse 15 mil em 2015. Se o Túlio atualizar ele na calculadora do Banco Central, 15 mil em 2015, que é 10 anos atrás, eu acho que vai passar para 22, 23 mil, sabe? Só que é relativo, eu não ganhava isso tudo, mas eu tinha muito tempo livre e os meus gastos eram bem baixos, então era bem legal, assim, sabe? E ao mesmo tempo, nesse mesmo cenário, tinha vários amigos meus da arte que estavam largando o que eles fazem para virar Uber, ou para fazer concurso, ou para fazer uma coisa mais tradicional. Não porque eles queriam fazer essas coisas, mas porque não estavam conseguindo subsistir com a arte. Virou a necessidade de conseguir algo rápido. E eu não era tão melhor do que todos eles tecnicamente a ponto desse tipo de acontecer. Não era um problema técnico. E aí eu fui investigar isso, aí eu investiguei com um acordeonista que também chama Marx Marreiro, e ele ganhava muito bem dando aula de acordeon, e uma professora de inglês. Porque a natureza de negócio de um cara que dá aula de dança, de um cara que dá aula de acordeon e de uma pessoa que dá aula particular, o negócio é muito similar. É uma aula individual para uma pessoa num horário. Então, o modelo de negócio é igual. Né? Eu falei, o que essa galera tá fazendo? Porque eu estava dando certo, eles também. Aí eu mapeei o que eles faziam em 2016 e apliquei para mim. Eu apliquei um processo científico, na verdade, que também é de design thinking. O processo científico é a mesma coisa. Investiguei e testei um protótipo para mim. Aí eu consegui vários alunos com Google, com algumas coisas e tal. E aí em 2017 eu comecei a ensinar as pessoas. Chamava-se, ela era professor no início. Aí as primeiras turmas eram mais de artistas. Aí eles começaram a falar para os amigos, e depois começou a vir contador, produtor de evento, coach, psicólogo. E aí de 2017 a 2018 foi uma galera, assim, umas 200 pessoas em várias turmas. E aí eu entendi que aquilo na verdade era um pouco mais. E aí virou o Acelera profissional por causa dessas pessoas. Aí isso evoluiu. E ainda em 2020 eu tinha várias coisas que eu fazia. Nessa época eu ainda tinha banda, eu tinha o DJ, era DJ com meu irmão, eu era apresentador e tudo dormia, isso. Tinha tempo de dormir. Dormia porque eu cobro muito bem. Ah, tá, que bom. Entendeu? Sempre cobrei bem. Eu sempre tive a mãe de precificar. Então, eu nunca trabalhei muito em quantidade. Isso é interessante de saber, sabe? Eu sempre estava com posicionamento alto, preço premium em geral, menos trabalho. Eu perco a maior parte dos meus orçamentos, porque o pessoal quer preço, né? A maior parte. Mas quando vai, é um negócio massa, né? Uma parada, então eu seguro a onda. E aí eu tenho tempo pra pensar, né? Pra botar essa cachola aqui pra funcionar. Pra vir aqui, 3 horas da tarde, na quinta-feira. Né? Pra fazer as coisas. E aí, isso aconteceu. E aí, quando chegou a pandemia, tudo que eu fazia era presencial. Só que porque e eu não expliquei que esse curso eu sempre reinvesti a mentalidade de empreendedor, né? Então esse curso que eu fazia, eu não ganhava dinheiro com isso. Todo dia que eu ganhava, eu pagava o espaço, eu fazia promoção, eu criava coisas para o negócio evoluir. Eu nunca gastei, mas também eu não ganhava dinheiro com isso. Só que aí chegou na pandemia, tudo meu, exceto isso, era presencial. E aí? Aí eu fui numa perspectiva de ajuda, eu comecei a fazer reunião de vendas com, eu lembro do dia 31 de março de 2020, eu fiz 14 reuniões de venda de uma mentoria e eu deixava as pessoas me pagar o quanto elas puderem. Eu tinha um preço. Velho, porque eu não posso deixar você sozinho agora. E eu tenho ferramenta para ajudar. E aí eu fiz essa mentoria para várias pessoas. E ela começou custando 2 mil reais, depois para 3, 4, 5, até que em 2021 eu já tinha faturado mais de 100 mil reais com esse negócio, em plena pandemia, então funcionou, porque eu estava ajudando a galera. O pessoal demorou a me pagar 3 anos, sabe? Mas funcionou, teve gente que pagou à vista, foi andando. E aí só em 2021, quando eu estava escrevendo o livro, depois que eu escrevi o livro do Carvão Diamante, que para mim na minha cabeça, o livro do Carvão Diamante, ele não era uma mentoria ainda, não era o nome do negócio, ainda era aceleração profissional, sabe? Depois que eu lancei o livro em 2022, eu entendi que a mentoria deveria chamar do Carvão Diamante, sabe? E aí, foi desse jeito assim, sabe? 2017, começa com os artistas. 2020, pandemia, eu começo a ajudar um tanto de gente e foi legal pra caramba. 2021, eu lanço o livro do Carvão Diamante. E aí ela foi tomando corpo e hoje eu tenho uma narrativa e um método, sabe? Que junta 3 coisas, que é a identidade da pessoa, do negócio e do produto. As 3 identidades é uma coisa. Empresariamento, que é gestão, é basicamente a Mi Eventos. Sim. Se eu tivesse que explicar, empresariamento é tudo que o software de vocês faz. Ele cuida de tudo, jurídico, empresariamento.
e engenharia humana, como que lida com você mesmo e como lida com as pessoas, porque isso tudo junto é sistêmico, tá vendo? Você tem que fazer essas três coisas funcionar junto, conhecer as pessoas, você e o produto, tem que ter uma gestão massa funcionando e tem que saber conversar com você mesmo, entender seus pensamentos e tal, e as pessoas, isso tudo junto, cara. Aí, meu amigo, aí a vida vai flui. massa, sabe? Então é isso que é a parada toda aí. Boa. Você tá vendo que eu falo muito, né? Porque as coisas às vezes são complexas, né? Então, para explicar, eu vou aí, né? Tá tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre como foi esse processo criativo desses 2 livros e agora já está indo para o 3º. Então vou lançar um de comunicação. Fala sobre como foi esse processo criativo, quais foram as inspirações para escrever esses 2 livros e aí esse 3º que já está chegando. E também temos um e-book, né? Fala sobre ele também. Menina. Pois é, menina. As meninas. Menina. Boba. Inclusive, Tulhão, depois coloca pra gente aí na tela, vamos liberar daqui a pouco, tá? Deixa ele falar primeiro. Eu vou de trás pra frente, ó. O que eu acabei de lançar é um e-book para ajudar as pessoas, você de eventos aí. Eu tô nos eventos e aí eu tô cansado de ver a pessoa pagar, sei lá, 40 mil um palestrante e ficar completamente desapontado. Então, ele nem sabe onde é que ele tá indo, ele nem sabe que avião que ele tá. E aí chega lá e entrega uma coisa que não é legal, sabe? Eu não tô falando mal de ninguém, eu tô falando de fatos. Eu não vou falar quem que é, mas tem acontecido muito de contratar um palestrante e a pessoa chegar lá e não entregar. É um custo esquisito. E é dinheiro, tá? É muito. Porque os mais baratos, 20 mil, 10 mil, 15 mil, geralmente são pessoas mais técnicas. Mais barato, 20 mil, 30 mil. Os 5, 7 mil, 8 mil. É engraçado isso, né? Mas esse mercado é assim. E aí, essa galera já tá em outro lugar, muito técnico, bom, e aí esses, muito difícil de dar problema, sabe? Mas quando passa de 25 mil, tem os muito bons, mas tem uma galera que tá numa lógica de celebridade ou tá tão atribulado que realmente assim, é quase impossível a pessoa sacar muito bem a personalização do conteúdo, sabe? Então, para muitos funciona. Se for um negócio de prateleira assim, ela fala a mesma palestra em todos os lugares e vai embora. Mas os eventos hoje, com uma tendência hoje... Que a gente tem reporte que eu tô lendo ali do que era a tendência para 25 nesse ano de eventos. Uma das primeiras coisas é personalização. Então, a plateia tá ficando exigente. Com a personalização. Então, a pessoa vem e o pessoal percebe que ela está falando a mesma coisa que ela falou em todas as palestras dela, o pessoal fica chateado. Então, nem acho que tem alguém errado com isso, não. É uma coisa de movimento de mercado mesmo. Só que aí estoura na mão de alguém. Então, eu criei um e-book para ajudar os nossos companheiros de eventos aí, todo mundo que está me vendo, a sacar as red flags, sabe? Assim, as bandeiras vermelhas de, pô, isso aqui tem chance de dar problema. E as blue flags, né? As coisas, se for assim, geralmente vai ser bom. Então, tem um e-book lá com 5 capítulos assim, deu 23 páginas, bem bonitinho, bem sucinto lá, para você sacar e ter ajuda bem prática, sabe, assim, material, assim, para você sacar e ter uma tabelinha de critérios para você conseguir saber se você está diante de uma oportunidade que vai ser boa, que não vai te dar dor de cabeça como produtor, ou com uma que você tem que ficar... Às vezes vai ser bom, mas você se prepara, que pode dar um problema e você já está preparado para... Você não vai conseguir não contratar, mas aí você vai conseguir sacar, se preparar para aquilo. Então, esse é o primeiro aí. Agora, processo criativo. Olha, essas coisas todas que eu fiz, os livros e tal, eu sempre acho na minha cabeça, é uma coisa muito psicológica, minha, interna, né? Voz da minha cabeça. Voz da minha cabeça. Tipo assim, eu tenho que fazer esse negócio, não é uma opção. Eu olho um problema, olho uma coisa e falo assim, cara... sabe muito, eu criei uma festa chamada Clube Latino em 2009, porque eu chamava meus amigos que não eram da dança de salão pra sair, e aí a gente ia lá no negócio de dança de salão. Eu falo, pô, velho, só toca forró nesse negócio, só toca samba de gafieira, não toca um negócio pra mim não, tal. Aí, beleza. Aí, os meus amigos que eram de fora da dança de salão, que eram da dança de salão, quando eu levava ele pra uma festa normal, tipo um Paco Pigalho, outra coisa diferente assim, eles falaram, velho, não vai tocar um forrozinho? Então, sabe, ficava sempre assim. Eu falei, cara... Eu não encontrei uma festa onde as pessoas podem escolher o que fazer. Todas as músicas vão ser de um jeito que serve tanto para dança de salão, quanto para você estar numa festinha de boa, assim, sabe? E aí eu juntei com um DJ e pedi para ele selecionar músicas que... Por exemplo, tem uma banda que chama Orixas, que é de Cuba. E eles têm um negócio meio rap, assim, mas ainda é salsa. Então a galera de salsa dança, salsa, belezinha, pá. E a outra galera tá no... Fica lá só se curtindo de boa, sabe? Então, os sambas que tinha lá, era Marcelo D2, por exemplo. Marcelo D2 fez isso muito, né? De misturar o rap com o samba e tal. Então, era mais ou menos isso.
Como que eu criei isso? Porque eu queria uma coisa que não existia. Então, o meu processo criativo é basicamente querer coisas e elas não existem, aí eu, aqui, ó, naquela câmera ali, ó, fazedor, né? A gente vai lá e faz. Então, o livro do Carmão Diamante, eu vi um tanto de livro de negócios, mas aí tá falando de Microsoft, de Brastemp, e o cara que tem um escritório de advocacia que tem 2 pessoas. E a Minha Eventos, que há pouco tempo tinha 10 funcionários, agora está com 50, não sei, mas assim, tem uma época que os livros não são aplicados para pequenos negócios, sacou? Aham. Então eu fiz essa tradução bem robusta para uma pessoa conseguir fazer funcionar, porque não tinha. Agora, outro livro que eu estou fazendo chama PNS 5D, Os 8 Imãs da Atenção. Por quê? Tem um tanto de coisa aí de comunicação, mas quando você vai olhar, na minha opinião, tá sempre faltando um pedaço. Sim. Sabe assim, você aprende copywriting, tá, mas aí como é que você vai aplicar isso quando você for dar uma palestra? Não tem. O copyright é só para página de vendas, não sei o que lá. E aí também quando você aplica isso para uma palestra, fica parecendo que você só quer vender. Aham. Então, tem um troço ali, tá bom, um livro sobre inteligência artificial. Aí o livro é muito dentro da inteligência artificial, mas como é que é a aplicação disso? Como que aplica? Então, eu criei esse negócio que a tem parte tudo lá, sabe? A parte teórica, ela é linda. A prática que É deixa a isso. gente assim. E quem sabe da prática? Quem faz. É. Então, o meu processo é muito ver uma coisa que eu quero e não encontro, e aí eu testo primeiro. E assim, sem pensar, cara, eu não tenho esse problema. Realmente, assim, tem várias coisas que acontecem no mundo, mas eu realmente vim com o músculo da coragem muito alto, sabe assim? E não é autoconfiança, que eu já fui na psicóloga e vi isso aí. Porque tem autoconfiança também, já fiz na minha vida, E é importante. já deu problema, sacou? Mas com Não, é importante, 37 anos hoje, a gente já tá mais equilibrado, sabe? Porque tem um negócio de excesso de confiança também, principalmente para homens, que você fica negligente, né? Entendi. Já aconteceu na minha vida quando eu tinha 25, sabe? 28 Você e tal. acha que vai dominar o mundo. Você não avalia direito e fala, não, claro que vai dar certo. E não dá. Não. Dá problema, sabe? Dá muito ruim. Não funciona. Mas esse negócio da coragem sempre me acompanhou e eu vou mesmo, assim, sabe? E aí parece que a sorte ajuda, sabe assim? Porque coragem, como assim? Eu me preparo, poxa, sabe? Tem uma preparação. Assim, eu acho que tem coragem, gente. Pelo menos é o que eu interpretei, tá? Você tem que ter coragem. Mas você tem que ter uma segurança daquilo que você está falando também. Você tem que ter um embasamento, você tem que ter um estudo. Não é coragem a preço de nada, não. De ser destemido, né? De sair fazendo de qualquer jeito e tal. Não é isso, não. E aí é isso, o processo é esse. Lidando com o evento de outra pessoa. Total. Ainda mais, né, lidando com a empresa de outra pessoa. É dinheiro. Não é isso, bagunça, sabe? né? Então o processo é esse. É querer uma coisa que não tem, investigar o que seria, testar. E isso é muita coisa de startup também, assim. Testar rápido, sacou? E aí você testa. Sabe muito bem, né? Muito legal. Ontem o Thiago falou assim: vamos testar isso pra ontem. E vai. E aí, quando vai ver, você não tá nem preocupado com o que os outros tá falando, sabe? Você tá fazendo, velho. Tá vivendo, sabe? Assim. E aí as coisas vão andando, sabe? Então o meu processo é esse, assim, de fazer as coisas funcionarem. Então vamos lá. Você fala muito sobre coragem, ação e etc. De onde vem essa energia toda? E se você considera um apresentador. O que você, na verdade, se considera? A gente falou, né, sobre coragem e etc. De onde vem toda essa energia, de onde vem toda essa coragem que você busca para poder fazer todos esses seus projetos acontecerem, que são vários, isso aí desde novo, né? E você se considera mais um apresentador, um mentor, um comediante também, que eu acho que também entra aí, um mestre sem cerimônia, ou psicólogo de palco? Psicólogo de palco? Exatamente. Que legal isso, velho. Eu ouvi muito esse termo, porque a galera, assim, quando tá, né, ali na plateia, as pessoas ficam assim, eu quero ouvir o que eu vou conseguir solucionar no meu problema. Sim. Se ele falar algo que eu vou conseguir colocar em prática, para mim esse evento já valeu. Então as pessoas querem ouvir aquilo ali de forma que amacie o ego, vamos dizer assim. Sim. O que você acha que hoje você consegue captar mais e de onde vem essa energia toda? Pois é, Su. Essa pergunta eu tô me fazendo já tem um tempão. E aí é muito doido porque assim, eu nunca soube de onde vem. Antes eu respondia que era da sobrevivência. Porque, inclusive, tem muito romantismo no negócio do empreendedorismo, né? Mas no Brasil, ele é mestre em criar projetos e coisas, porque o que está por trás mesmo de muitos empreendedores no Brasil é a mera necessidade de comer.
Sim. Então não é tão gostoso assim, né? Exato. Esse é o nosso país ainda, né? E aí a gente acaba sendo muito criativo mesmo, porque tem que desembolar, mano. Você não tem opção, você tem que... Então isso é um pouco da minha parada, assim, essa parada de, velho, não tem opção, você vai funcionar, sabe? Então isso é um negócio. Isso tem um custo psicológico, inclusive, muito caro, né? E aí hoje, o que eu posso dizer pra você com muita sinceridade é que eu sou filho de Exu. Você conhece isso? Sim. Sabe o que é isso? Sim. Pois é. Mas pode falar. E aí hoje eu entendo mais sobre isso, porque isso inclusive é uma coisa muito marginalizada Sim, no Brasil, muito. né? É uma religião de matriz africana, né? E Exu, dentro da questão de preconceito contra essa religião, é demônio, né? Mas na verdade é a coisa mais reta que tem. Ele é dono da justiça pesado, assim. Não pode brincar com Exu, velho, porque você vai se ferrar, irmão, sabe? E é dono dos caminhos. Exu vê tudo. Exu comeu todas as comidas, falou todas as línguas, viajou todos os lugares do mundo. Djonga já dizia isso. Djonga tá falando isso, inclusive, no último CD, tá trazendo isso, né? rap dele. E aí é muito louco, porque eu sou filho de Exu. E aí ele é o guardião da comunicação. E aí é muito louco isso, porque é muito movimento, é encruzilhada, é cruzamento. E o que é uma encruzilhada? É decisão. Sim. A encruzilhada é o lugar da decisão. É o lugar onde você tem que definir para onde você vai, porque senão vai passar alguém lá e te atropela. Você não pode ficar parado na encruzilhada. E isso, metaforicamente, é muito interessante porque as pessoas não devem ficar paradas nas encruzilhadas. Você precisa tomar uma decisão. Se você ficar parado numa decisão, você só vai se arrepender. Se você tomar uma decisão, você vai se arrepender das coisas que você não fez, mas você vai ter tomado uma decisão que pode te levar para algum lugar, né? Exato. Então, de onde vem esse negócio? Eu acho que vem da sobrevivência e vem dessa natureza espiritual mesmo, assim, de ter uma natureza de movimento mesmo, assim, sabe? Se eu ficar parado, eu tô morto. Não tem jeito, Já né? era. E aí tem esse fogo mesmo assim, essa vontade, acho que tem a ver com fome, sabe? Inclusive, Exu tem a fome do Tem a mundo, fome, sabe? Tem um negócio. E aí, isso tudo é arquétipo, na verdade. Para quem não é da religião, Sim. pode entender isso como um arquétipo. Podia ser Odin, podia ser Jesus, podia ser. É tudo arquétipo, na verdade, né? Pode ser enxergado dessa forma do ponto de vista psicológico, né? E esse arquétipo, ele é de ultra curiosidade, de movimento, de fogo, de vai para cima, sacou? De criação pra caramba, assim, sabe? Então, eu acho que hoje, recentemente, eu tô lidando com religiões de matriz africana e eu acredito que esse fogo, na verdade, agora, com 37 Tá anos, eu fazendo mais compreendi sentido. que, na verdade, essa loucura minha de fazer várias coisas, na verdade, não era loucura, era só alguém que fica em movimento. E agora tem mais condição de entender isso, sabe? Então, eu até tenho medo de falar isso no podcast, porque isso é tão marginalizado no Brasil, Não. né? Mas é a sua essência. e aí é isso, eu não você. tenho opção. Pronto, é isso. Sacou? Você me E perguntou. Não, com toda né? certeza. Então, E que ótimo a verdade saber é essa. disso. E assim, as outras pessoas que julgam isso, né, com outros olhares, se entenda também. É. Busca entender o que você acredita, naquilo que você... Eu já fui em todas as igrejas. Vocês já foram no terreiro? Então, fica tranquilo, né? Né? Não vai matar ninguém, não. Se você né? não quer, se você não gosta, é só Vai não ir. estudar na internet, Pronto, vai ver o que acabou, é, tá tudo né? certo. E tá tudo O aí, importante é né? você acreditar em alguma coisa e seguir e ser fiel naquilo que você acredita. Tranquilo, é E- isso. E não atormentar a vida de ninguém. É, exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso e pronto. Exatamente. Não, ótimo, não tenho nem o que dizer. É isso aí mesmo. Era uma resposta que com certeza você não esperava. Não esperava, mas foi excelente. Muito obrigada. Tamo junto. Um ótimo ensinamento, inclusive, tá? Que eu tô ouvindo o app do Djonga e eu fico, caramba, Tá muito massa, tá cara. muito bom. Nu. Ai, já tô O homem é esperando o brabo. show dele, inclusive. Uma observação. Bom, vamos continuar. O que um bom mestre de cerimônia nunca pode esquecer e se tem alguma mania ou ritual antes de subir do palco? Se você Tá. tem. O que não pode esquecer? Eu acho que, assim, muito importante, você não pode esquecer que o palco não é seu. Você não é o agente principal, você não é protagonista no palco. Você é coadjuvante. E aí, se você vê Oscar, você vê um coadjuvante, às vezes é até melhor, na sua opinião, do que a estrela principal, mas a função Não é. não é de ser estrela. E aí é muito difícil, porque se você não vai ser o front, né, o principal, às vezes você fica apagado, sabe? Você não se coloca. Então, na verdade, é saber se colocar de um jeito que você está apoiando
uma coisa para ela acontecer, sabe? Inclusive, ser apresentador e palestrante ao mesmo tempo é muito interessante porque eu tenho a oportunidade de transitar nessas posições, sabe? E cada vez mais ver o que é de cada uma, sabe? Então, isso é muito importante. Não pode esquecer desse negócio de jeito nenhum. E aí, atrelado a isso, é não esquecer de que você está ali com uma função de fazer as pessoas absorverem alguma coisa. Você é parte do time que vai mudar o pensamento de alguém, na verdade. Exatamente. Sabe? Então... É o seu psicólogo. É o psicólogo. Então psicólogo, a resposta da outra então seu psicólogo de palco, é isso. Também. Né? Também, né? E a outra coisa que você perguntou, se tem ritual, né? Isso. Especificamente pro apresentador, eu tô sempre, em todas as oportunidades, faz parte do meu trabalho, levar o meu sonoplasta, que é meu irmão, inclusive, né? É um grande DJ. O DJ Veríssimo, abraço, meu irmão, te amo. Devia ter vindo com ele. Pois é, a próxima a gente traz ele, né? A perspectiva do sonoplasta no evento é muito legal, tá? Mesmo, ó, muito legal. Traz ele pra gente. conversar sobre isso, porque é uma parada que a galera não tá entendendo e tá começando a crescer. A necessidade, tem muitas empresas que estão pedindo sonoplasta, porque faz diferença mesmo do jeito que a gente faz e outras pessoas fazem na experiência do evento, sabe? Ótimo. E aí, eu tenho um ritual com ele que é a gente sempre olha um pro outro, assim, dá uma corridinha e pula, bate o peito, assim, ó. E essas coisas, né? Os rituais, eles estão aí porque a humanidade precisa de ancoragens emocionais, né? Então, um ritual, ele tem uma capacidade neurocientífica muito alta. Quem estuda essas coisas sabe que, assim, os palestrantes que vêm por aí, aquele cara, Gustavo Borges, né? O nadador. Quase todos os palestrantes que são esportistas, eles sempre vão te contar de algum ritual que eles têm antes de subir na bicicleta, antes de entrar no campo, antes de... Sim. Tudo isso, o ritual, ele tem a capacidade de trazer para você uma força e uma espécie de segurança para executar uma coisa, sabe? Então, o meu irmão, ele é um sustentador da minha energia muito alto, assim, nos eventos que eu tô fazendo, sabe? E aí, quando eu tô com ele, assim, a gente sempre faz isso no início e no fim dos eventos e é muito importante para mim, assim, sabe? Quando eu tô como palestrante, não tem jeito. E tem eventos que eles não querem o sonoplasta, e aí eu vou sozinho também. E aí tem outras coisas, né? Vai de um outro lugar. Entrega bem também e tal, claro. Mas... Eu tenho dúvidas. Mas tem esse ritual aí, sabe? Que é bem legal. A gente se conecta. Isso mostra que você tem essa sinergia com ele. Além, né, de ser o seu sonoplasta, ele é o seu irmão. Então, você traz essa essência gostosa, esse cuidado, esse apreço. Estamos aí desde 2014, já 11 anos trabalhando juntos. Muito bom, muito legal. massa. E vocês brigam? Não, cara. Que bom. Não briga. A gente tem discussões difíceis às vezes, mas brigar... Não, mas isso aí é só detalhe. Né? E na verdade eu peço ele vai brigar comigo, porque como ele é mais novo que eu reparei há muitos anos atrás com a psicologia, com a minha psicóloga, que ele não discordava de mim. Eu falei, ô meu consagrado, dá seu papo aí. Aí tem muito tempo já que ele, já tem uns 6 anos que ele, quando ele discorda alguma coisa, ele vai lá e fala, sacou? E aí a gente constrói. Que porque, bom, né? Isso é importante, faz parte do Tinha o problema de não brigar, sabe? Ah, entendi. De não se posicionar, né? Falei, não, vamos aí. Isso é bom, isso é importante. Faz parte do crescimento tanto pessoal quanto profissional. Total. Tá tudo ótimo. Agora a gente já vai para a reta final. Fechou. Tá bom? A gente já está chegando aí no final. Inclusive, o e-book ele vai ficar disponível aqui nos comentários, né? Na parte do YouTube. A gente vai deixar na descrição, na verdade, os comentários não, na descrição. Quando for para o Spotify também vai ficar na descrição. Legal. O link, né, do e-book para vocês entrarem, baixarem e já acessar diretamente com ele tudo que ele vem fazendo. Conto junto. com vocês, tá bom? Bom, Lucas, para encerrar nossa última pergunta aqui para o Lucas, nosso mestre sem cerimônia. Lucas, se você tivesse um evento com você mesmo no palco de 15 anos atrás, o que você diria? Pra mim, tipo, antes de subir no palco, assim, alguma coisa? Na vida. Pode ser no palco ou na vida. Quem que você era 15 anos atrás, que hoje você fala assim, hoje eu tô orgulhoso disso. Ou, que bom que você evoluiu. Que bom que você se superou e teve coragem para poder jogar no peito e falar, eu vou fazer acontecer. Nossa, mano. E eu comecei a estudar uns treinos de filosofia e agora você me pegou. Né? Nossa, cara. Essa época eu tinha muitos problemas, assim, porque eu não tinha me formado em nada, eu tava meio assim e tal, não sei o quê. E eu tinha feito muita coisa, mas eu não tinha ainda uma
coisa, assim, sabe? Reconhecimento sobre as coisas, sabe? E aí, o que eu diria é uma coisa que é meio clichê, mas é porque eu tava movimentado por essa força que você perguntou, né? Esse negócio de fazendo até funcionar. E aí, eu acho que existe uma coisa chamada algema de ouro. Não sei se você já ouviu falar disso. Algema de ouro no mercado é quando você começa a ganhar um dinheiro alto no que você acha que é alto, né? Mas você fica preso numa profissão que não tem nada a ver com você. Por exemplo, eu podia ter sido engenheiro da Petrobras. Não ia ser legal pra mim, sacou? Não tem nada a ver comigo. Eu tava fazendo engenharia na UFMG e tal, e o caminho pra engenharia mecânica, lá que eu tava fazendo produção, era ir pra esses lugares e precisa tentar, tem grandes chances de você conseguir, né? Só que eu tive coragem de seguir a dança, a música, a arte, a comunicação, né? Que tava pulsando, assim. Então, eu acho que eu falaria assim, cara, valeu a pena demais você ter coragem de abandonar o FMG, de abandonar serviço público, mesmo com tudo que todo mundo falava, até para te proteger, querendo te ajudar, né? Você ter feito aquilo que você sentiu que era o que era para ser feito, te levou a criar uma marca registrada no NPI, te levou a faturar um dinheiro que você nunca imaginou que você ia faturar, mas mais do que dinheiro, te levou a conhecer tanta coisa, te levou a escrever 3 livros, te levou a sua esposa que você tem hoje a estar aqui agora, sabe? Eu não estaria aqui se eu não fizesse isso, sabe? Então, e todos esses caminhos eram completamente inimagináveis nessa época, 15 anos atrás. De jeito nenhum. Ninguém nasce e fala assim, eu vou ser apresentador de eventos. Na escola? O que você vai fazer quando você crescer? Qual faculdade você vai fazer? Você é apresentador de eventos corporativos? Pode ser de televisão, talvez, tal, né? Mas não dá pra se imaginar uma carreira dessa, sabe? Assim, ainda mais a minha que tem várias coisas, né? E não que não seja bom, e não que não seja, né, certo, e etc. Mas não tava numa coisa chamada... Isso, mas não é algo que a gente imagina, pensa. Só acontece. E tipo assim, não tá no horizonte cognitivo, sabe? Você não pensa, vou fazer isso, né? Então eu falaria, cara, vai ser difícil, vai por aí mesmo, porque na esquina lá da frente vai ter umas coisas bem legal, pode seguir o caminho aí que tá tudo certo. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Lucas, muito obrigada. Foi excelente te receber aqui. Sim, eu estava de fato ansiosa para te receber, porque eu vi a sua palestra quando você veio e a gente gostou muito. Toda a empresa, não foi só eu. Toda a empresa, de fato, ficou impactada. Todo mundo sempre fala, gente, uma das melhores palestras que nós tivemos aqui foi a do Lucas. Não é uma fala só minha e não é para te agradar. Que massa. Mas é porque foi uma coisa muito genuína. Isso. Foi muito legal. Então, assim, ter você aqui novamente faz mais ainda sentido de que a gente está no caminho certo, a gente tem pessoas muito legais junto com a gente. Que bom que você aceitou, que bom que você conseguiu vir, fico muito feliz. As portas estão abertas para você, a Minha Eventos está aberta. Se precisar da gente, pode contar com a gente e volte sempre. Eu quero falar uma coisa então para você... Pro Tulhão e pro Thiago e pra toda a equipe, nesses 3 representando todo mundo, né? Porque assim, você pode imaginar quantas palestras eu já assisti na minha vida? Nossa, muitas. São 10 anos apresentando evento. Muitas, eu fico o tempo todo, né? Exato. Fala-se muito de cultura, sabe? E aí, a cultura é muito fácil falar dela. Agora, criar, desenvolver, nutrir, cultivar para que ela realmente exista, irmão, isso é outra coisa, sabe? Muito difícil. E aí... O Thiagão, como líder dessa galera aqui, né? E vocês, como outros líderes também, né? Cada um liderando outros processos aqui dentro. E até liderando o Thiago, porque tem um líder bom, ele é liderado pelos liderados dele. Sim, né? Também. A gente tem um tanto de coisa que eu tenho certeza que vocês puxam ele, tem que fazer isso. Ele, ai meu Deus, e tal. E aí, vê isso. Lembra que eu falei que eu não sou da Minha Eventos, né? Exato. Eu tenho um olhar virginal. E todas as experiências que eu tive aqui, eu consigo perceber com a minha experiência que a cultura está viva e está funcionando, sabe? Muito. Isso é muito sério. Tem muitos indicadores que mostram isso, vocês não precisam me falar, sabe? Então, eu acho que ter esse podcast, a gente está aqui agora, todo esse processo comunicacional que vocês fazem, o jeito que é feito, é um indicador muito factual Sim. de que tem coisa boa acontecendo aqui, sabe? E isso tem que ser visto, sabe? Assim, eu acho que, por ser de fora, eu acho que eu posso entregar isso para vocês como um agradecimento, que assim, olha, eu acho que está acontecendo um negócio muito legal aqui e tem que manter, sabe? Eu sei que não é fácil ser o Thiagão, ser você, ser o Túlio, ser todo mundo e ser desse jeito, porque né, o tempo urge, as coisas vão acontecendo. Exatamente. Mas eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é muito legal e o mercado precisa disso. E que bom que vocês estão fazendo. Eu agradeço demais. Em meu nome e todo o mercado de eventos,
A Minha Eventos tem que existir mesmo, tem que funcionar e tá bem legal, cara. E Parabéns, a Minha viu? Eventos tá aberta para todo mundo. É pode isso. vir. Pode vir. Um abraço pra você aí que assistiu a gente, viu? Valeu, Gente. Tulhão. Tamo junto, velho. É Ó, isso. Túlio, obrigada, viu? Gente, muito obrigada por toda a audiência de vocês. Se caso vocês, né, tiverem aí dúvidas, deixem nos comentários, a gente sempre tá ali vendo. Depois a gente passa pro Lucas, o Lucas também responde. Isso. Mas a gente tá aí aberto para todos vocês. Foi muito bom a nossa conversa. Adorei. Mais uma vez, foi excelente. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Joyce.